Boa tarde. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a crença humana. O ser humano, ele é cheio de crenças. E hoje eu quero falar com vocês acerca da crença que o ser humano tem sobre o amor. Fique conosco até o final do vídeo, do qual que eu irei falar para vocês como se desenvolve essas crenças. Eu lembro uma vez que eu estava trabalhando em empresa de telemarketing, isso faz um tempo, e teve um debate muito grande, no grupo que eu estava trabalhando. A gente estava no período de treinamento e pessoas estavam falando muito acerca de comportamento humano. Eu sempre fui uma pessoa praticamente meio fechada, meio isolada até. E eu lembro que a pessoa falou sobre o amor. A pessoa que estava dando a palestra, ela falou o seguinte, que ela acreditava no amor. O interessante é que quando a pessoa fala sobre amor, a pessoa acredita na crença que ela tem acerca do amor. E essa crença, na maioria das vezes, ela é totalmente circunstancial. Por que ela é circunstancial? Porque se molda na sensação que eu tenho dentro daquele determinado contexto, o que é o amor. O interessante é que, se verificarmos, por exemplo, o amor, na cultura hindu, ele é chamado de amor bhakti, que é um amor que é estritamente devocional. Não é um amor que é desvinculado de sentimentos, não é isso, mas é um amor que parte numa premissa de lealdade para com o outro e lealdade para consigo mesmo, acerca nesse aspecto de devoção. Então, dentro da cultura hindu, diferente do pensamento ocidental, o amor é uma espécie de lealdade e devoção, independentemente daquilo que eu sinto, eu permaneço fiel a esse amor. Então, por exemplo, indiferente das circunstâncias, eles amavam Brahma, Vishnu, Shiva e Ganesha. Ou seja, o amor que eles têm não está baseado na sensação que ele sente pelo sagrado. O interessante é que o homem ocidental, ele ama as sensações que ele tem sobre o sagrado, sobre o outro e sobre si mesmo. Ou seja, a pessoa, ela romantiza a crença que ela tem mediante as circunstâncias. Mas o que eu quero falar para vocês, por exemplo, é a crença no desamor. Porque o interessante é que, como o ser humano, ele é totalmente motivado pelas circunstâncias, e as circunstâncias moldam o nosso comportamento mediante as sensações que eu tenho. Quando eu percebo o meu comportamento, vai moldando muito o nosso imaginário. Por quê? Porque uma pessoa que, por exemplo, faz tudo de errado e que nada dá certo, essa pessoa tem uma crença assim que ela não é digna de amor, porque ela acredita que o amor está vinculado a uma espécie de mérito, Ou seja, se eu faço algo certo, eu sou digno de ser amado. Mas se eu faço algo errado, eu não sou digno de ser amado. Dentro da cultura cristã, o amor está vinculado muitas vezes à misericórdia. A palavra misericórdia, ela veio do latim misere cordis, misere, que é a miséria do ser humano, e cordis, coração. Então é você olhar a miséria do outro. Mas o interessante é que, quando vemos nesse aspecto muito mais introspectivo acerca da crença do desamor, as pessoas acreditam, na verdade, que merece amor pelo fato de ser vítima. Eu vejo a minha própria miséria, sabe? Ou seja, eu me encolho, eu me entristeço, eu me isolo, e com isso eu vou criando, na verdade, uma crença que eu deveria ser digno de amor, mas ninguém olha para a minha miséria. Então as pessoas hoje em dia, elas têm um aspecto muito mais dual acerca dessa crença do desamor. Ou essa pessoa impõe sobre o outro, dizendo que você tem que me amar, não com essas letras, mas mediante a atitude. Nossa, eu faço tudo para você e você não me reconhece. Reconheça, por gentileza, o que eu faço por você.
né? Então a pessoa acredita que merece ser amada ou mediante aquilo que faz ou mediante aquilo que não faz. Então, quando a pessoa não se sente amada, ela está partindo de uma percepção muito nietzschiana acerca dos sentimentos. O que é? Por exemplo, quando eu gosto de uma pessoa, eu estou apaixonado pela sensação que eu sinto sobre aquela pessoa. Então, quando eu odeio a sensação que estou tendo sobre mim, e eu estou ideologizando, eu estou criando um argumento porque que eu não sou digno de amor. Então, é aquela coisa, sabe? Você não se sente bem consigo mesma constantemente, né? Ou consigo mesmo, né? Então, você se julga, né? Uma pessoa inepta a receber amor por causa dessa sensação de vulnerabilidade que você tem sobre si. Então você vai criando uma espécie de dó. Ora, se ninguém gosta de mim, coitado de mim, pena de mim, ninguém olha para mim. Então, quando você não se sente amado, não está se referindo particularmente ao outro, mas sim à sensação que você tem sobre si mesmo, e esse julgamento que você tem a partir das suas próprias percepções, você vai terceirizando no outro. É aquilo que você vê, não é aquilo que o outro vê. Interessante que quando falamos de ambiente, quantos ambientes tem aqui, na verdade, dentro que eu estou falando com você ou com vocês nesse vídeo? Vários ambientes. Tem a percepção que eu tenho sobre a realidade, tem a sua percepção que você tem da realidade. Então você verifica que, de acordo com aquilo que você sente sobre mim, quando eu digo, na verdade, alguma coisa, dentro da sua mentalidade eu apenas estou ratificando, mesmo que eu não fale com intenção, porque que você não merece ser amado. Ou seja, você joga, na verdade, a sua vulnerabilidade sobre o mundo, sobre as pessoas, e você acredita que não merece ser amado por causa dessa percepção que cria. O interessante é que, se você analisar bem, quando a pessoa se interessa por você e você fala bem assim: nossa, eu não sou digno de ser amado, não sou digno de ser aceitado, mas é o seguinte, não é você que vai namorar com você, é o outro que vai namorar com você. Se a pessoa se interessou por você, é porque particularmente ela viu algo encantador em você, mesmo que você não perceba. Porque o ser humano, os seus pensamentos, né, se sedimentam em crenças, né? Ou seja, essas crenças nascem das percepções que temos das realidades, e dessas percepções criamos verdades e até mesmo valores, né? Então eu não acredito muito no livre-arbítrio, como se diz hoje em dia, porque tudo que você fala, tudo que você escolhe está baseado na percepção que você tem acerca de si dentro do seu contexto mental, entendeu? Porque você está vinculado ao meio do qual você fez essa escolha, que muitas vezes é desagradável, e com isso você começa a ter uma autocrítica ou um auto-ódio, né, acerca de você. Então, quando você acredita nessa crença que você não merece ser desamado, você apenas está ratificando experiências anteriores do qual que você teve, ou por exemplo com o amiguinho da escola que você gostava, ou com a menina que você gostava e que não deu certo. Então, cada experiência desagradável que você teve, você está sedimentando determinadas crenças. Então, quando a pessoa ela não se sente amado, isso não isenta o outro de amar. É que eu não sinto, ou seja, eu tenho que estar embanhado, né? Vamos dizer assim, eu tenho que estar imerso nas minhas sensações de que sou amado. Mas o ser humano, as suas crenças são totalmente equivocadas, as suas percepções da realidade são totalmente equivocadas, porque tudo isso se baseia numa atitude mental. O ser humano, ele é um ser totalmente senoidal, a sua mente é senoidal. Então quer dizer que se eu estou me sentindo bem, eu me sinto amado. Então, se eu não me sinto bem, então hoje eu não me sinto amado. Você vê que o ser humano, ele cria uma crença acerca das suas próprias
percepções, e acerca dessas próprias percepções ela vai sedimentando, na verdade, o porquê que ela não deve ser amada. Nossa, tudo que eu faço dá errado, nada que eu faço dá certo. Então, o que eu estou falando dentro desse contexto não é uma espécie de coach, uma orientação como você faz para ser feliz, porque o ser humano, ele na maioria das vezes, ele não procura felicidade, ele procura se sentir vivo. Ou seja, sabe, o ser humano é um ser totalmente eufórico, então ele se guia, na verdade, por essa euforia, e essa euforia vai sedimentando aquilo que ele é. Então, as pessoas que são levadas muito pela euforia são pessoas totalmente instáveis. Ou seja, se eu sinto um desejo totalmente frenético pelo outro, isso é amor. Se eu não sinto nada dentro desse frenesi mental, ou seja, eu não sou digno de amor. Então você vê que as pessoas, elas têm essa crença, por exemplo, acerca do amor, da alegria, do sentimento, a partir de uma euforia. O ser humano, ele é um ser, na verdade, que é totalmente instável, Então ele sempre vai ser guiado, na verdade, pela sensação que ele tem do real, e com isso ele vai fomentando determinados valores, tá? Então essa crença no desamor, ela se baseia particularmente a partir desse princípio. Tudo está ligado àquilo que eu sinto. Se eu me sinto bem, eu me sinto amado. Se eu não me sinto bem, eu não me sinto amado. Então, o sentimento que você tem muitas vezes é equivocado em relação ao outro. Ou seja, você está julgando o outro mediante as sensações que você tem sobre o outro e invertendo a sensação para você mesmo, como se você não valesse nada, então, e que você seria totalmente digno de ser desprezado. Então, quando você fala sobre o amor, as pessoas muitas vezes romantizam a crença que ela tem sobre o real. Ou seja, ela romantiza a crença que ela tem sobre o amor. Mas o que é o amor? Muito interessante, se verificarmos pela filosofia, a filosofia tem uma obra extensa que fala sobre o amor, porque tem a concepção do amor em Platão, a concepção do amor em Spinoza, a concepção do amor em Nietzsche, a concepção do amor em Tomás de Aquino, a concepção de amor em Stendhal, a concepção do amor, vamos dizer assim, em determinados autores, entre Kant e Descartes, e dentro do período do iluminismo. Então, quando a pessoa fala de amor, na verdade, o amor, ele não se baseia muitas vezes numa crença, mas a nossa cultura, ela baseia a crença e a subjetividade sobre tudo. Então, é por isso que há uma subjetivação acerca do amor, e algo totalmente exacerbado. É um subjetivismo demais sobre a própria crença do que é amor. Então, com isso, as pessoas fazem as coisas mais, vamos dizer assim, descoladas da realidade, do senso comum daquilo que seria amor. Então, por isso que as pessoas, cada vez que passa, faz algo mais ridículo para provar que é uma espécie de amor, mas na verdade, na maioria das vezes, verificamos até pelo campo da psicanálise, essa pessoa tem uma espécie de um subjetivismo muito exacerbado. Então, tudo que eu falo, o que eu faço, se baseia na minha crença que eu tenho sobre mim. Então, nem tudo é crença, nem tudo está ligado pela subjetividade, por mais que a cultura diz que sim, mas o sentimento, na verdade, quando ele é exacerbado demais, a pessoa começa a se deslocar até mesmo de si mesma, não sabendo mais o que quer, o que essa pessoa apenas quer se sentir amada. Então, as pessoas sempre fazem ou partem para as coisas mais ridículas. Se vocês gostaram do conteúdo, por gentileza, dê um triplo C no nosso canal, curta, clique e comentem, sobre o nosso trabalho. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos, e até o próximo vídeo.